Olá, salve Maria Santíssima, sejam muito bem-vindos, né? Depois de tanto tempo sem gravar, hoje a gente voltou a gravar os vídeos e aí eu quis gravar um tema super legal, né? Que é a morte e o julgamento. Eu vou gravar porque essa semana eu postei uma imagem no Facebook e deu muito comentário, né? E todo mundo foi um comentário que o padre José Augusto fez sobre a respeito do juízo, do julgamento, sobre a eternidade. E essa imagem, gente, ela não é minha, tá? Eu encontrei ela na internet e tinha foto de dois artistas que tiveram uma morte muito trágica. E, na verdade, a gente não é, em nenhum momento, nem eu, nem o sacerdote, fizemos alguma menção às pessoas, mas eu concordei plenamente com aquilo que disse o padre. Infelizmente, tinha lá a foto daqueles artistas, mas não é relacionado ao artista em si, mas ao tipo de morte trágica, que foi exatamente o que me marcou, o que me fez repensar a minha vida. E aí a gente vai falar sobre a morte e o julgamento, né? Então, para a gente falar um pouco, pra gente começar, a gente vai falar um pouco do que é a impenitência final, né? Um, Essa impenitência final é a morte onde o pecador levou a sua vida longe de Deus e morreu no seu pecado. Né? Ele morreu sem o arrependimento, ele morreu sem conversão, ele morreu sem ter arrependido dos pecados que cometeu. Isso é impenitência final. Né? E o padre José Augusto falava lá, ele explicou bastante que a gente não pode ficar. É porque o que acontece é que a gente está ficando com a nossa consciência relaxada e acha que é fácil ir pro céu, que todo mundo vai pro céu, que é uma coisa muito fácil, que não precisa de sofrimento, que não precisa de sacrifício, né? E então, criando uma ilusão a respeito da misericórdia divina, né? Ah, porque Deus é bom e leva todo mundo. E tá, Deus é bom. Deus é misericordioso, mas, né, existe um juízo e a misericórdia não extingue o juízo. Enfim, vamos lá. Ah, o que acontece é que a igreja diz que o pecador que morre em estado de pecado mortal, sem nenhum arrependimento, ele vai para o inferno, ele é condenado, né? Ele se condenou porque ele não teve nenhum arrependimento dos seus pecados, né? E existe aqui, Deus tem N vias de misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é realmente insondável. Agora, é difícil você falar, por exemplo, fulano se salvou, fulano tá no purgatório, fulano se perdeu. Não, não dá para você precisar isso. O que a igreja nos ensina é que nós devemos sempre rezar pelas almas, rezar pelos falecidos. É o que a igreja nos orienta. Mas a igreja também subentende que uma pessoa que levou uma vida longe de Deus, uma pessoa que teve uma vida fora da graça, né, que praticava pecados mortais e morreu sem se converter, morreu sem mostrar nenhum arrependimento dos seus pecados, por exemplo, uma pessoa abortista, que luta pelas ideologias marxistas, né? A ideologia de gênero, o feminismo. Então, essas pessoas, né, são, se morrerem sem ter mostrado nenhum arrependimento, né, e morrerem com o seu pecado, elas se condenaram. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja entende. Agora, existe, claro, muitas vias de misericórdia e uma delas é a conversão em extremos. Essa conversão, ela é bem rara, na verdade é bastante rara, né? Que é aquela conversão na hora da morte, onde por uma graça especial da misericórdia de Jesus, o pecador se converte e alcança a salvação, ainda que ele tenha que passar por um longo purgatório, mas ele consegue a salvação. É aquela conversão na hora da morte. Tem um caso, Santa Catarina de Sena, que ela vai visitar uma amiga dela e elas começam a ouvir um barulho. E quando a amiga dela olha pela janela, dois
grandes ladrões serão executados, né? São condenados à pena de morte, eles começam a blasfemar, e eles começam a blasfemar, e blasfemam muito. E Santa Catarina de Sena ouve aquilo, se ajoelha e começa a orar com os braços em cruz, né? Começa a orar pela conversão desses pecadores. E aí, no mesmo instante, eles param de blasfemar e pedem um sacerdote. E aí, o pessoal que estava vendo a execução não consegue compreender e não sabiam que uma santa tinha rezado por eles. E ali acontece a graça dessa conversão em extremos. E aí depois eles vão, né, são condenados à morte, mas fizeram uma confissão antes e ela conseguiu a salvação dessas pessoas. E o que nós também não... Gente, isso é uma graça, isso são graças especiais, tá? Então, assim, é bastante difícil, é bastante raro. Eu gosto também de falar, de ler de Santo Afonso Maria de Ligório, a preparação para a morte. Na preparação para a morte, Santo Afonso Maria de Ligório, ele ele mostra justamente, ele vai falar justamente dessa conversão em extremos. Porque quando um pecador rompe com a graça e ele está vivendo longe de Deus, o Senhor continua agindo com as graças para que ele possa retornar. E aí o que acontece? Né? E essas graças podem ser um convite, alguém passa e convida, né, para vir para a igreja. São esses pequenos toques, né, que nós podemos dizer assim, alguém que passa e fala do amor de Deus para que aquela pessoa retorne, para que aquela pessoa volte pelo menos a rezar, para ela ir alcançando outras graças para progredir nesse caminho, né, para que haja ali de fato a conversão. E aí Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala bem sobre isso, ele diz assim, olha, uma alma que vive longe de Deus, que não quer saber de Deus, Deus continua fazendo com que as graças cheguem até ele e fica esperando ele corresponder a essa graça, ele não corresponde. Aí ele faz uma pergunta, Santo Afonso, ele diz, será Deus obrigado a dar na última hora essa graça da conversão extrema? Será que Deus é obrigado a dar? Né? Eu acho muito interessante. E ele fala isso. E, da mesma forma, fala o padre Gargon Lagrange, né, no seu livro O Homem e a Eternidade. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, porque ele vai falar muito bem sobre essa questão da morte, do julgamento, ele traz tudo muito detalhadamente. E aí a gente vai falar dessa imutabilidade da alma. Gente, a imutabilidade da alma é o seguinte: quando você morre, a sua alma vai ser julgada pela o seu último estado de consciência. Por isso que é importante não deixar a consciência relaxada, porque o que está acontecendo hoje dentro da igreja é que existem muitas ideologias satânicas que estão dentro da igreja. E a gente está trocando a nossa verdadeira doutrina pelas ideologias maçônicas, as ideologias satânicas. E aí a gente está fazendo essa confusão doida na cabeça, está começando a acreditar em coisas que não são da fé católica. E é isso que está acontecendo também. E é aí que a gente se perde. Por quê? Por causa da imutabilidade da alma. É importante não deixar a sua consciência ficar relaxada. Hoje em dia, a nossa vida toda está programada para a gente... para relaxar a nossa consciência, a internet, o Netflix, tudo que você tem em casa vai te deixando assim uma vida mais cômoda, né? Então daí aí todo esse comodismo acaba relaxando a nossa consciência. A gente acha que não precisa mais fazer penitência. E aquilo que era pecado já não é mais pecado. E aí tem muita coisa, isso aqui já não é mais pecado, era pecado no passado. Não, continua sendo pecado. Né? Então, se você se sentir, né, tocado, pode até pegar de novo a lista dos 10 mandamentos e dar uma olhada, porque tudo que está ali, se você pecar, né, e contra, está pecando sim, tá? Então depois dá uma olhada nos 10 mandamentos, enfim. Mas a imutabilidade da alma é isso, é a consciência, o último estágio, o último estado da consciência, né? Então às vezes a gente está acreditando numa ideologia que é satânica, né? E aí a gente acha que essa é a verdade, né? E aí a gente começa a desacreditar daquilo que a igreja ensina. Aí, quando eu morrer, se Deus permitir que eu tenha uma morte repentina,
eu vou para a morte com aquela última consciência. E aí Deus vai julgar aquilo ali. E aí que a gente vai, né, e aí que a gente começa a ir se perdendo, porque a gente está trocando a nossa verdadeira fé, né, a doutrina, pelas ideologias que são satânicas. Isso é a imutabilidade da alma, ou seja, ela não muda. Se você estava, se você vivia bem com Deus, se você vivia os sacramentos, se você conhecia a doutrina e a tua alma estava ali unida a Deus, ela vai ser julgada daquela forma ali, né? Mas se não, ela vai se fixar no último momento no mal, ou seja, naquelas coisas que você foi adquirindo, que você foi trazendo para dentro, né? Enfim, da tua vida, e você vai tomando como verdade, né? E não é. E isso também é bastante importante, né? Isso é bastante, isso é primordial, porque é aquilo que vai ser julgado, né? Então, vamos tomar cuidado para a gente não se estender muito, que eu vou precisar sair agora, mas tomar cuidado com tudo aquilo que eu acredito, buscar conhecer, né? O Senhor fala em Oséias que o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento, e é verdade. A gente acaba se perdendo porque a gente não procura conhecer. E aí a gente fica acreditando nesse relativismo que eu sigo o padre fulaninho e o padre fulaninho diz isso, e às vezes ali o padre fulaninho já também, né, já está meio desacreditando da fé e já está misturando as coisas, está passando uma doutrina diferente daquilo que ensina o verdadeiro magistério da igreja. E tenham cuidado, procurem, leiam o catecismo da Igreja Católica, procurem estudar a doutrina da sua igreja para que você não se perca, né? Então isso é importante também, né? Então era só isso rapidinho para eu poder encerrar agora. Que Deus abençoe, salve Maria Santíssima e até a próxima.